do quinto ano, meu nome é Ludmila, eu sou professora do ensino fundamental e hoje eu vim conversar com vocês sobre o que é polissemia. O que é polissemia? Antes de te dar essa resposta, eu vou fazer algumas perguntas para você. Você pode anotar aí no seu caderno as respostas, o que você acha que é, trocar uma ideia com algum colega, com quem estuda com você, tá? Com seus responsáveis, mas procure responder a essas perguntas, ok? Então vamos lá. O que é o que é? Qual é a diferença entre a calça e a bota? Essa eu duvido que você sabe. Qual que é a diferença entre a calça e a bota? Olha só. É que a calça a gente bota e a bota a gente calça. Mais uma, hein? Essa, vê se acerta. O que é que enche uma casa, mas não enche uma mão? Essa a mamãe vai saber. Essa é bem antiga. Aposto que ela sabe. É um botão. E o que é que tem? Cabeça, tem dente. Não é bicho e nem gente. O que será que é? Tem cabeça, tem dente, não é bicho e nem gente. Vamos ver? É o alho. O que é que uma impressora disse para outra? Eu nem sabia que impressora falava, mas o que é que uma impressora disse para outra? Já escreveu? Já respondeu? Então vamos ver. Ela disse: essa folha é sua ou é impressão minha? E o cavalo? O que o cavalo foi fazer no orelhão? Se você nem sabe o que é orelhão, orelhão é um telefone público que ficava na rua para as pessoas fazerem ligação fora de casa quando a gente ainda não tinha celular. E o que o cavalo foi fazer lá no orelhão, hein? O que será que foi? Ele foi passar um trote. O que o tomate foi fazer no banco? O tomate foi fazer no banco, ele foi tirar o extrato. E o nadador, o atleta olímpico, o que o nadador faz para bater o recorde? Nada. Olha só, quando a gente diz assim, o que o nadador faz para bater o recorde? E a gente responde com nada. Nada aqui tem dois significados. Pode ser coisa nenhuma, nada, ele não faz nada, não faz coisa nenhuma, nem se esforça. Ou pode ser nada, do verbo nadar. Nata, de pratica a natação, de treina a natação. Então, a palavra nada aqui, escrita igualzinha, né, com as mesmas letras do mesmo jeito, tem dois sentidos diferentes. E aqui? O que o tomate foi fazer no banco? Ele foi tirar o extrato. A palavra extrato pode se referir à polpa do tomate. Aquele extrato de tomate que a gente coloca no macarrão à bolonhesa, que a gente coloca na lasanha, isso é extrato de tomate. Mas extrato também pode ser a relação da movimentação bancária de uma pessoa. Então, quando você vai ao banco, você pode conversar sobre isso com seus pais. Quando nós vamos ao banco e tiramos um extrato, vai vir ali a relação de tudo que a gente fez na nossa conta. Você colocou dinheiro, você tirou o dinheiro, você fez um pagamento, um depósito, uma transferência, você tem dinheiro, está devendo. Isso tudo está lá escrito no seu extrato. Então, aqui a palavra extrato tem dois significados completamente diferentes. E é isso que faz, né, a charada ficar intrigante, que faz você ter dúvida ao responder a charada. E o cavalo? O que ele foi fazer no orelhão? Quando a gente diz que o cavalo foi passar um trote, a gente diz que ele foi fazer uma brincadeira. Na verdade, um trote é uma brincadeira inconveniente, de mau gosto, quando você liga para alguém e faz assim na linguagem de vocês, uma trollagem. Mas o trote também pode ser a marcha do cavalo. A gente diz que o cavalo trota. Então, o trote é a brincadeira, mas também é a marcha do cavalo.
Por isso que a gente coloca, né, essa situação estranha de cavalo indo ao orelhão, para fazer essa charada. E a impressora? O que que uma impressora disse para a outra? Então ela disse assim: essa folha é sua ou é impressão minha? A impressão, nesse caso, pode ser o material impresso, aquilo que a gente imprimiu, a folha que a impressora imprimiu, né? A folha de atividades, o texto, aquilo que você imprime. Ou também pode ser uma percepção. Às vezes a gente diz assim: eu tive a impressão que ela não está muito bem. Percebi que alguém não está bem. Ou, eu tenho a impressão que isso não vai dar certo. Então, eu tenho uma impressão, eu acho que não vai dar certo. E aí, a impressora pergunta para a outra, né? A folha é sua impressão minha? Porque a impressora imprime, ela tem impressão. Então, aqui, mais uma vez, a gente tem essas palavras com sentidos completamente diferentes. A mesma palavra com sentido diferente. E aqui no caso do alho? O que tem? Cabeça, tem dente, mas não é bicho e nem gente. Quando a gente fala cabeça, a gente está falando de parte do corpo. Quando a gente fala de dente, também estamos falando de uma parte do corpo humano. Mas também damos o nome de cabeça para o alho, né? Para essa parte toda aqui do alho. E o nome de dente para esse pedacinho menor do alho. Então aqui, mais uma vez, a gente tem uma palavra, né, duas palavras, aliás, a palavra cabeça e a palavra dente, com dois sentidos diferentes. E a charada aqui do botão, veja só. O que é que enche uma casa, mas não enche uma mão? É um botão. Aqui a palavra botão tem o sentido de botão mesmo. A palavra diferente aqui é casa. Quando a gente diz assim, o que é que enche uma casa, mas não enche uma mão? Você pensa em um absurdo. Por quê? Uma casa é imensa e a mão é pequena. Se enche uma casa, tem que encher uma mão. Mas aqui nessa charada, a casa é esse buraquinho da camisa onde o botão se encaixa. Então, mais uma vez, a palavra casa aqui tem outros sentidos, né? Pode ser a casa moradia ou pode ser a casa da camisa. A gente também diz de casa, pode ser a casa lá no quadro valor de lugar, quando você está estudando matemática, no quadro posicional, casa da dezena, casa da unidade, casa das centenas. Também pode ser a casa no jogo de xadrez, quando você, né, passou para uma casa, a casa da direita, a casa da esquerda. Então, a palavra casa tem um monte de significados que vão se alternando de acordo com o contexto em que a gente está lendo essa palavra. Então, a casa moradia e a casa da camisa. E a diferença entre a calça e a bota? Olha só, da primeira vez que aparece calça, a calça é uma peça do vestuário, é uma roupa, né? É a calça. Só que a calça, a palavra calça também pode ser do verbo calçar. Você calça o sapato, você coloca um calçado. Então, a palavra calça, ela pode ser uma peça do vestuário ou a atitude de calçar um sapato, de colocar um calçado. E aqui, a bota pode ser o calçado e a bota também pode ser um verbo, o ato de colocar, botar, né? Apesar que a palavra não está muito bem usada aqui, o certo seria vestir, mas como é uma charada, ficou interessante colocar que a calça a gente bota, a bota a gente calça, né? Fazendo uma troca das palavras. Então, olha só, a palavra calça e a palavra bota também têm sentidos diferentes, dependendo do contexto em que elas estão. E a polissemia, professora? Já está enrolando, já está fazendo um monte de perguntas, falando um monte de coisa e não respondeu o que é polissemia. A polissemia é a capacidade que a palavra tem de apresentar diferentes significados, conforme o contexto que ela é utilizada. Então, esses significados diferentes
podem ser identificados por nós de acordo com o contexto, de acordo com onde é que essa palavra está. Onde você viu a palavra, você vai observar que vai dar uma dica para você desse contexto. Então, as palavras calça, bota, casa, cabeça, dente, impressão, trote, nada e extrato, essas palavras todas apresentam sentidos diferentes. Na mesma adivinha, no mesmo contexto, elas têm sentidos diferentes. E por isso, elas são palavras polissêmicas. Isso é que são palavras polissêmicas, isso que é polissemia. É a palavra ter sentidos diferentes. Olha só, a palavra polissemia vem do grego polissemos. Poli significa muitos. Então, quando a gente estuda lá as palavras polissílabas, tem 4 sílabas ou mais. O poli significa muitos. E sema é significado. Então, polissemia é a característica de algo que tem muitos significados, ou pelo menos mais de um. Olha só, quando a gente diz assim, as crianças tomaram sorvete de manga, eu não preciso explicar para você. Você ouve e pelo contexto você sabe que manga é uma fruta. Sorvete de manga é o sabor do sorvete. E quando eu digo assim, a menina manchou a manga da jaqueta, também não preciso te explicar. Só de observar, você sabe que essa manga é a manga, a parte da jaqueta. Pode ser manga da camisa, manga da blusa, manga da jaqueta, manga do moletom, né? Essa manga completamente diferente dessa, e só de ler a frase, você observa no contexto que uma tem um sentido e a outra tem outro. E o humor? O que é humor? Né? Hoje eu estou de mau humor. Mas às vezes quando a gente diz assim, a gente está negando o humor da situação. O que é humor em um texto? Muitas vezes a professora da atividade diz assim, onde é que está o humor da tirinha? Onde é que está o humor? E você fala assim, mas eu nem achei graça. Mas a gente pode identificar o humor mesmo sem achar graça. Aqui nós vamos falar de um caso. Dizemos que há humor em um texto quando ele nos faz rir, ou pelo menos tenta fazer rir. Então veja só, o humor do texto vem de algo inesperado. Você está esperando que venha alguma informação e de repente a ideia muda. Então o humor vem de algo inesperado, que surpreende o leitor. Assim, a polissemia pode gerar humor no texto através da ambiguidade, porque você está esperando que aquela palavra vai ter um sentido pelo contexto e de repente a palavra tem outro sentido. E assim, muitas tirinhas, muitas anedotas, as adivinhas que nós vemos, tentam provocar o humor pela ambiguidade. Ambiguidade é quando algo parece que quer dizer uma coisa, mas quer dizer outra. Nas atividades dessa semana, você vai ver uma palavra polissêmica empregada em uma tirinha. Leia com muita atenção e mostre o que você aprendeu. Para você ter mais facilidade, para você aprender melhor sobre isso, eu vou te dar mais alguns exemplos de palavras polissêmicas. Nós vamos fazer assim, veja só. Eu vou fazer aqui a palavra. Eu vou escrever aqui uma palavra e você vai pensar aí em quais sentidos essa palavra pode ter. Pode chamar alguém para fazer com você. Vamos ver quem é que consegue encontrar mais sentidos para as palavras, tá bom? Então vamos lá. Olha só. A palavra macaco. Quais são os sentidos que você conhece para essa palavra? A palavra macaco. Nós podemos nos referir com essa palavra a um animal ou a uma ferramenta. O macaco é a ferramenta que nós usamos quando precisamos trocar o pneu do carro, por exemplo. Tem também a palavra venda. Veja só. A palavra venda. A palavra venda pode se referir ao verbo vender. Essa casa está à venda. Ou
Ou ela pode ser uma venda que a gente colocou nos olhos de alguém. A pessoa está vendada. A palavra banco. Banco. A palavra banco pode ser um banco onde a gente se senta. Ou pode ser uma instituição financeira. Um lugar onde você vai colocar o seu dinheiro. A palavra caixa, já que nós estamos falando de banco, a palavra caixa. Veja só, a palavra caixa, ela pode ser uma caixa, como a caixa do sapato, por exemplo, ou pode ser um caixa eletrônico, onde você vai para sacar, tirar seu extrato, assim como o Tomate fez lá no banco. A palavra letra. Será que você conhece outro significado para a palavra letra? Letra pode ser as letras do alfabeto ou pode ser a letra de uma canção. E dama? Dama pode ser uma mulher. E dama também pode ser um jogo de tabuleiro. Tem outra palavra que você sempre se preocupa com ela durante o seu ano letivo. A palavra nota. O que pode ser essa palavra? Você consegue encontrar mais de um significado para ela? Olha só, a nota pode ser a nota do dinheiro. A nota pode ser a sua nota na escola, a sua nota lá no seu boletim escolar. E a nota também pode ser uma nota musical. Então aqui, olha, a gente tem uma palavra polissêmica onde a gente encontrou 3 sentidos diferentes. A palavra, vou ter que apagar para a gente continuar, porque o quadro está muito cheio. A palavra partir. Quantos significados você conhece para essa palavra? A palavra partir pode ser o partir de cortar um bolo, ou pode ser o partir de ir embora. A palavra rede. Quais são os sentidos que você conhece para a palavra rede? A palavra rede pode ser a rede de pesca, onde a gente vai prender os peixinhos lá. Pode ser a rede de dormir, aquela rede que a gente pendura assim na árvore. E pode ser rede social, aquela que eu tenho certeza que você conhece. Também tem a palavra toca. A toca pode ser a toca, a casinha do tatu. E também pode ser o toca de tocar um instrumento, por exemplo. Bom, aqui eu já dei muitos exemplos. A gente ainda pode falar, por exemplo, do canto, que pode ser o canto da sala, ou pode ser o canto do pássaro. A gente pode falar da bananeira, que pode ser uma árvore ou uma pessoa virada de cabeça para baixo. E você aqui percebeu quantas palavras polissêmicas você já conhecia. Agora, eu espero que você tenha aprendido muito e que você faça suas atividades com muita tranquilidade, se lembrando de tudo que a gente viu. E o que foi mesmo que a gente viu? Vamos nos lembrar. Olha só, nós vimos que as palavras polissêmicas são aquelas palavras que têm sentidos diferentes. A mesma palavra com mais de um sentido. E que essas palavras são muitas vezes usadas em textos de humor.
porque elas dão a ideia de ambiguidade. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Façam as atividades com bastante atenção e até a próxima.